Salve família, vamos para mais um vídeo para essa sexta-feira, 21 de outubro de 2022. E se ainda não é inscrito, já se inscreva, ativa o sino e deixa o like para fortalecer. O seu like é muito importante e você não perde mais que 2 segundos do seu tempo. Já deixou o like? Então vamos para os palpites. Para essa sexta-feira separei para vocês 9 palpites com 2 opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Nessa última quarta-feira, 19 de outubro, separei para vocês 2 bilhetes prontos. Pegamos aqui para vocês na duplinha de back. Real Madrid para vencer, o Elche venceu. E Liverpool para vencer, o West Ham venceu. Essa duplinha de back gerou um ODD de 1.80, simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$180. E pegamos aqui para vocês uma duplinha de over 2,5 na partida entre Elche e Real Madrid, não bateu. E over 1,5 Brentford e Chelsea, também não bateu. E pegamos aqui para vocês uma lista de palpites de over 1,5, foram 8 palpites com 6 wins e 2 heads. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vai lá e faça o cadastro e realize a aposta da partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Vai lá e faça o cadastro. Para essa quinta-feira, 20 de outubro, separei para vocês uma lista de palpites de over 1,5 para você estar investindo. E pegamos aqui para vocês uma tripla. Pegamos aqui Estrela Vermelha para vencer, o Vojvodina venceu por 2-0. Infelizmente, o Anderlecht perdeu fora de casa por 3-2 para a equipe do Zulte Waregem. Pegamos aqui fora com empate e não batemos aqui a nossa tripla de back. E pegamos aqui na duplinha de ambas marcam, Grasshop e Servette, bateu ambas marcam 3-2 para a equipe do Grasshop. E pegamos aqui para vocês ambas marcam na partida entre Arsenal e PSV, não bateu, terminou 1-0 para a equipe do Arsenal. Infelizmente não batemos os 2 bilhetes prontos nessa quinta-feira, 20 de outubro. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elon Palpites, o chat livre, e temos o Elon Palpites, o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa sexta-feira, 21 de outubro. Começando pelo Campeonato Croata, na partida entre Hajduk e Dinamo Zagreb. Na classificação, o Zagreb é o líder com 34 pontos em 12 jogos, marcou 37 e sofreu 13 gols, tem um saldo positivo de 24. O Hajduk é o segundo colocado com 26 pontos em 12 jogos, marcou 22 e sofreu 12, tem um saldo positivo de 10. Nos últimos 5 jogos em casa do Hajduk, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Zagreb, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3. O Zagreb, que na próxima semana tem partida válida e importantíssima pela Champions League, recebe em casa a equipe do Milan. Eu vou deixar aqui para vocês como primeira opção de aposta na partida entre Hajduk e Dinamo Zagreb, over 1,5. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui para vocês Hajduk com empate. Nos últimos 5 confrontos entre eles, na casa do Hajduk, foram 2 vitórias para a equipe do Zagreb, 1 vitória para o Hajduk e 2 empates. Vou deixar aqui para vocês over 1,5 como segunda opção de aposta mais arriscado, Hajduk com empate. Agora pela Bundesliga, divisão de acesso na partida entre Darmstadt e Holstein Kiel. Na classificação, o Darmstadt é o líder com 27 pontos em 12 jogos, marcou 22 e sofreu 12, tem um saldo positivo de 10. O Holstein Kiel é o sexto colocado com 19 pontos em 12 jogos, marcou 23 e sofreu 23, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Darmstadt, vem de 3 vitórias seguidas. O Holstein Kiel, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Darmstadt venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando a 1.70 para a equipe da casa, 5.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas equipes marcam
Nos últimos 5 jogos em casa do mandante, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. E a equipe visitante jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Agora pela Superliga da Dinamarca, na partida entre Odense e Lyngby. Na classificação, o Odense é o nono colocado com 16 pontos em 13 jogos, marcou 14 e sofreu 19. Tem um saldo negativo de 5. O Lyngby é o último colocado com apenas 5 pontos em 13 jogos, marcou 12 e sofreu 25 gols. Tem um saldo negativo de 13. Nos últimos 5 jogos em casa do Odense, vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. O Lyngby jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Odense venceu fora de casa por 2-0. As odds estão marcando a 2,10 para a equipe da casa, 3,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Odense, bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. O Lyngby jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. Como segunda opção de aposta na linha de gols, para botar numa dupla ou numa tripla acima de 1,5 gols. Agora pelo Campeonato dos Países Baixos, na partida entre Wylen e Almere. Na classificação, o Wylen é o sexto colocado com 18 pontos em 11 jogos, marcou 17 e sofreu 13, tem um saldo positivo de 4. O Almere é o nono colocado com 16 pontos em 11 jogos, marcou 16 e sofreu 16, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Wylen, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. O Almere jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Wylen venceu jogando em casa por 5-2. As odds estão marcando a 1,90 para a equipe da casa, 3,80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de aposta única, over 2,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Wylen, bateu over 2,5 em 2 oportunidades. E a equipe do Almere jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 2,5 em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, apenas de aposta única, over 2,5. Agora pela Bundesliga, divisão principal, na partida entre Mainz e Cologne. Na classificação, o Cologne é o sétimo colocado com 16 pontos em 10 jogos, marcou 19 e sofreu 17. Tinha um saldo positivo de 2. O Mainz é o 11º colocado com 15 pontos em 10 jogos, marcou 11 e sofreu 13. Tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Mainz, vem de 2 derrotas e 3 empates. O Colo jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Colo venceu jogando em casa por 3-2. As odds estão marcando a 2,20 para a equipe da casa, 3,30 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Mainz, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. O Colo jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, como segunda opção de aposta para botar numa dupla ou numa tripla acima de 1,5 gols. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Juventus e Empoli. Na classificação, o Empoli é o 10º colocado com 11 pontos em 10 jogos, marcou 9 gols e sofreu 11, tem um saldo negativo de 2. A Juventus é o 8º colocado com 16 pontos em 10 jogos, marcou 13 e sofreu 7 gols, tem um saldo positivo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa da Juventus, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A Juventus, que na próxima semana tem partida válida e importantíssima pela Champions League, joga fora de casa contra a equipe do Benfica, recebe a equipe do Empoli em casa. O Empoli, que jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, perdeu 1 e empatou 3. No último jogo marcado entre as equipes, a Juventus venceu fora de casa por 3-2. As odds estão marcando a 1,40 para a equipe da Juventus, 7,50 para a equipe do Empoli. O palpite que vou deixar para vocês, apenas na linha de gols, over 2,5.
Nos últimos 5 jogos em casa da Juventus, bateu over 2,5 em 4 oportunidades. E o Empoli, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 2,5 apenas em uma oportunidade. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, para botar numa dupla ou numa tripla acima de 1,5 gols. Agora pelo campeonato francês, na partida entre Ajaccio e PSG. Na classificação, o PSG é o líder com 29 pontos em 11 jogos, marcou 29 e sofreu 5. Tem um saldo positivo de 24. O Ajaccio é o 18º colocado com 8 pontos em 11 jogos, marcou 8 e sofreu 16. Tem um saldo negativo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do Ajaccio, vem de 4 derrotas seguidas. O PSG, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes foi em 2014. Não vou deixar aqui probabilidade para esse jogo. As odds estão marcando aqui a 1,25 para a equipe visitante. E vou deixar aqui para vocês de aposta única, PSG para vencer. O PSG que na próxima semana tem partida válida e importantíssima pela Champions League. Recebe em casa a equipe do Maccabi Haifa. Então para esse jogo vou acreditar na vitória do PSG. Vou deixar aqui para vocês de aposta única, PSG para vencer. Agora pelo Campeonato Português, na partida entre Porto e Benfica. Na classificação, o Porto é o segundo colocado com 22 pontos em 9 jogos, marcou 22 e sofreu 6. Tem um saldo positivo de 16. O Benfica é o líder com 25 pontos em 9 jogos, marcou 23 e sofreu 5 gols. Tem um saldo positivo de 18. Nos últimos 5 jogos em casa do Porto, vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Porto, que na próxima semana tem partida válida e importantíssima pela Champions League, recebe fora de casa a equipe do Bruges, que vem jogando muito bem nessa Champions League, na fase de grupos. E a equipe do Benfica, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2 e venceu 3. O Benfica, que na próxima semana tem partida válida e importantíssima pela Champions League, recebe em casa a equipe da Juventus. Então para esse jogo contra a equipe do Porto fora de casa, o palpite que vou deixar para vocês na linha de gols over 1,5. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês Porto com empate. E passando para a próxima e última tip na partida entre Chapecoense e Tombense pela Série B do Brasileiro. Na classificação, a Tombense é o 14º colocado com 44 pontos em 35 jogos, marcou 34 e sofreu 40 gols, tem um saldo negativo de 6. A Chapecoense é o 16º colocado com 39 pontos em 35 jogos, marcou 33 e sofreu 36 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos fora de casa da Tombense, vem de 5 derrotas seguidas. A Chapecoense, jogando em casa nos últimos 5 jogos, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, a Tombense venceu jogando em casa por 2-1. O palpite que vou deixar para vocês de Chapecoense com empate. Na tabela está mostrando aqui, a Chapecoense ele é o 16º colocado. Com um empate, ele já manda de vez o Náutico e o Brusque para a Série C. Eu vou deixar aqui para vocês Chapecoense com empate como segunda opção de aposta. Vou deixar aqui para vocês na linha de gols over 1,5. E passando para os bilhetes prontos que selecionei para essa sexta-feira, peguei aqui para vocês na tripla de over 1,5, Juventus e Empoli a 1,28, over 1,5, Willen e Almere a 1,25 e over 1,5, Ajaccio e PSG a 1,20. Essa tripla de over gerou um ODD de 1,92, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$192. E peguei aqui para vocês uma duplinha de back, PSG para vencer, o Ajaccio a 1,25 e Porto com empate a 1,40. Essa duplinha de back gerou um ODD de 1,75, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$175. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!